Uma concepção imaculada. Osíris e Sete, e Ísis e Néftis eram irmãos e irmãs. Osíris casou-se com Ísis e Sete casou-se com Néftis. A certa altura, Sete matou Osíris, pôs o seu corpo em um caixão de madeira e deixou-o flutuando Nilo abaixo, na realidade um rio da Atlântida. Ísis e Néftis saíram pelo mundo em busca do corpo de Osíris. Quando o encontraram, trouxeram-no de volta, mas Sete descobriu e cortou o corpo de Osíris em 14 pedaços. Em seguida, espalhou os pedaços pelo mundo afora, para ter certeza de que Osíris nunca mais retornaria. Então, Ísis e Néftis procuraram os pedaços e encontraram 13 deles. O 14º era o falo de Osíris. A história gravada na parede mostra que os 13 pedaços foram encontrados e reunidos sem o falo ausente. Então Tote fez uma magia, o falo ganha vida e a energia criadora flui através do corpo de Osíris. É mostrado que Ísis então se transforma em um falcão, voa pelo ar e desce, e envolve o pênis do marido com as suas asas. Então, ela voa para longe, grávida. Ela tem um bebê com a cabeça de falcão, Horus. Só que na realidade ele não tinha cabeça de falcão. Esse é apenas o hieróglifo do seu nome. Horus então vinga a morte do pai e a dor pela qual Sete fez Osíris passar. Tote diz que o que foi representado ali é uma concepção imaculada ou parto virginal. Uma vez que a mulher não precisa ser virgem, ele o chamou de concepção imaculada. Tote classificou esse nascimento como interdimensional. Ísis voou para Osíris interdimensionalmente. Não foi um acasalamento físico que aconteceu. Os partos virginais no mundo. O que vou apresentar agora é uma informação que me pediram para apresentar-lhes. Eu não soube o que pensar a respeito desse assunto por muito tempo, e vocês terão de tirar as suas próprias conclusões. Estou lhe contando o que eu sei agora que é verdadeiro, mas quando me contaram sobre isso pela primeira vez, pensei que se tratasse de mito puro. A maioria das pessoas pensam que é mito puro, que a história sobre Maria e José e o parto virginal poderia acontecer apenas com Jesus, e não seria possível que acontecesse com uma pessoa comum. No entanto, eu aprendi que há evidências concretas de que a concepção imaculada é absolutamente verdadeira e que faz parte da vida cotidiana. Considera-se que muitos dos líderes religiosos e fundadores das religiões mundiais, como Krishna, por exemplo, ou Jesus, nasceram de uma virgem, de uma mãe e um pai que não se acasalaram fisicamente. Como eu disse, pensamos que isso é algo que não teria possibilidade de acontecer de verdade na vida cotidiana. Em outros níveis de vida na Terra, que não humano, os partos virginais acontecem a todo minuto do dia, em todas as partes ao nosso redor e em todo o mundo, o tempo todo. Insetos, plantas, árvores, quase todas as formas de vida usam a concepção imaculada como um meio de reprodução. Vou dar-lhes um exemplo. A ilustração mostra a árvore genealógica de uma abelha macho. Uma abelha fêmea pode produzir uma abelha macho sempre que quiser. Ela não precisa pedir permissão do macho e não precisa de um macho para criar um novo macho. Ela pode simplesmente fazê-lo. Se quiser produzir uma abelha fêmea, no entanto, ela precisa acasalar-se com o macho. Nessa árvore genealógica, o macho precisa apenas de uma mãe, mas a fêmea precisa de um pai e uma mãe. Toda abelha pai precisa apenas de uma mãe, e as gerações seguem esse modelo especial. A coluna de números à esquerda da ilustração mostra o número de membros a cada nível dessa árvore genealógica. Quando observarem esses números, verão desenvolver-se a sequência 1, 1,
2, 3, 5, 8 e 13, a sequência de Fibonacci. Isso indica que a concepção imaculada, ou pelo menos essa, é fundamentada na sequência de Fibonacci. No entanto, se as pessoas se acasalarem da maneira normal, qual será a sequência formada? Em primeiro lugar, há o bebê, depois os 2 pais, os 4 avós, os 8 bisavós, 1, 2, 4, 16, 32, a sequência binária. Esses 2 processos de nascimento imitam as 2 sequências primárias da vida. A sequência de Fibonacci é feminina e a sequência binária é masculina. Assim, de acordo com essa teoria, a concepção imaculada é feminina e a cópula física é masculina. Partenogênese. A ilustração mostra a fotografia de um geco, uma pequena lagartixa. A notícia do jornal Morning News Tribune de Tacoma, estado de Washington, de 15 de janeiro de 1993, comenta um artigo publicado na revista Science da ocasião. Esses gecos vivem nas ilhas do Pacífico, e esse em particular é chamado de geco-chorão. Tem cerca de 7,5 centímetros de comprimento, e todos os indivíduos são apenas do sexo feminino. Não existem gecos matinais machos, sempre no planeta todo, apenas do sexo feminino. Toda a cultura de gecos chorões é exclusivamente feminina, ainda assim continuam tendo filhotes sem a presença de machos. O artigo informa que são todos do sexo feminino e que se reproduzem assexuadamente, pondo e chocando os seus ovos sem a ajuda masculina. Como fazem isso? Peter C. Hope e Carl Uelmenser anunciaram em 1977 o nascimento bem-sucedido no laboratório Jackson, em Bar Harbor, no Maine, de 7 camundongos só de mãe. O processo foi chamado de partenogênese ou parto virginal. Entretanto, concepção imaculada seria o termo mais exato, uma vez que a fêmea não precisa ser virgem. Em outras palavras, eles foram capazes de pegar camundongos e sem machos e induzir a concepção. Como fizeram isso? Tive a boa sorte de contar com a presença de um médico em um dos meus cursos, que tinham pesquisado sobre a partenogênese e que a realizara em seres humanos. Tive a oportunidade de conversar calmamente com ele sobre o assunto. De acordo com esse médico, tudo o que um cientista precisa saber é simplesmente romper a zona pelúcida com um pequeno alfinete. Assim que isso acontece, a mitose tem início e logo nasce o bebê. Parece que romper a superfície é tudo o que é necessário. Conforme afirmei na página 246 do volume 1, o sexo masculino não contribui necessariamente com 50% do cromossomo na concepção, o que sempre se considerou como verdadeiro. O sexo feminino pode contribuir com qualquer quantidade, de 50% a 100%. Isso foi estabelecido definitivamente pela ciência como fato. Também se descobriu algo novo sobre os genes. Os cientistas sempre pensaram que a função de cada gene fosse fixa, que um determinado gene fazia uma determinada coisa. Mas agora se descobriu que isso não é verdade também. Um gene específico fará algo inteiramente diferente, dependendo de se vem da mãe ou do pai. Isso causou mais uma surpresa na compreensão da biologia. Desde 1977, os pesquisadores têm tentado romper a superfície do ovo de todos os tipos de formas de vida. Quando fizeram isso com seres humanos do sexo feminino, sem o esperma masculino, as mulheres deram à luz a bebês do sexo feminino. Pelo menos tem sido sempre do sexo feminino até agora. Portanto, hoje está absolutamente estabelecido que isso pode acontecer. 2 outras coisas. 1. Essas crianças do sexo feminino nascidas pela partenogênese são absolutamente idênticas à mãe que as gerou.
E 2. Em todos os casos, as crianças do sexo feminino eram estéreis. Parece-me que há muito mais coisas envolvidas nesse assunto do que nós provavelmente sempre pensamos. Isso se aplica a muitos assuntos sobre os quais pensamos que sabemos muito. A concepção em uma dimensão diferente. Depois de refletir sobre essa ideia de parto virginal por muito tempo, fiquei com a seguinte dúvida: quando os cientistas induziram a partenogênese, é possível que tenha criado um bebê que seja fundamentado em um princípio diferente? É possível que a criança feminina não seja realmente estéril, mas que não pertença mais à sequência binária, mas à sequência de Fibonacci? E é possível que ela possa conceber apenas interdimensionalmente? Eles não pensaram nisso porque a observaram para ver se era capaz de conceber fisicamente. Interdimensionalmente significa que não se precisa nem estar no mesmo lado do planeta, ou até mesmo no mesmo planeta, a propósito. A ligação é num outro nível da existência. Esse modo de concepção ainda tem a energia sexual e o orgasmo, mas não requer estar fisicamente juntos. Eis aqui uma outra coisa. Quando a concepção é criada sinteticamente por meio da partenogênese, quando um objeto pontiagudo é usado para romper a superfície, sempre acaba resultando uma menina. Acredito agora que quando o acasalamento é feito interdimensionalmente, resultará um menino todas as vezes. É claro que se só porque Maria e José tiveram Jesus, um menino, e Krishna era um garoto, e assim por diante, não é prova suficiente para afirmar que sempre resultará um menino, mas parece que é assim. Nunca houve uma exceção de que eu tenha notícia. A Gênese de Thoth e a sua árvore genealógica. O meu interesse pela concepção imaculada começou muito tempo atrás. Eu estava praticando a geometria um dia e Thoth me observava. Eu tentava descobrir algo que ele estava tentando explicar para mim. É claro que a última coisa no mundo em que pensava era sobre a concepção imaculada, especialmente a partenogênese. Ele me perguntou se eu gostaria de ouvir a história de sua mãe. Eu respondi, claro. Sabem, enquanto eu calculava a geometria, realmente não estava tão interessado assim na história dele. Então ele me contou uma história muito incomum. Ele não sabia o que pensar sobre ela. Ele simplesmente me contou a história e partiu. Depois que ele se foi, pensei do que aquilo se tratava. Ele disse que o nome de sua mãe é Secutete. Tive a oportunidade de encontrar-me com ela uma vez, apenas uma única vez. Ela é uma mulher excepcionalmente bela e deve ter uns 200 mil anos de idade no mesmo corpo. Thoth disse-me que depois da época de Adão e Eva, enquanto os humanos aprendiam a acasalar-se fisicamente e passar pela sequência binária, sua mãe o fez de maneira diferente. Ela encontrou um homem e apaixonou-se por ele, mas eles aprenderam a se acasalar interdimensionalmente. Tiveram um bebê do sexo masculino, não uma menina, mas um menino. E no processo de ter esse bebê, de maneira muito semelhante à de Ai e Tiai, vejam os capítulos 3, 4 e 5, eles conheceram a imortalidade e tornaram-se imortais. Isso aconteceu muito tempo atrás, próximo do início da nossa raça. A mãe de Thoth e o marido faziam parte da raça recém-criada que foi desenvolvida para minerar ouro. Não sei se eles descendem da linhagem de Adão e Eva, ou por parte da linhagem humana que era supostamente estéril. Seja como for, eles descobriram como acasalar-se interdimensionalmente, quase o verdadeiro início da nossa evolução. Na realidade, eles podem ter sido precisamente os primeiros a usar essa modalidade de concepção. Uma linhagem terrestre viaja pelo espaço. Quando seu bebê cresceu e se tornou um homem, seu pai, o primeiro marido de Secutete, deixou a Terra e foi para o nível quadridimensional de Vênus, fundindo-se com a evolução de lá, e tornou-se um Hathor. Isso é mencionado nas histórias e mitos egípcios.
Inúmeras vezes seguidas, as histórias deles falam sobre como morriam e ascendiam ao nível da consciência venusiana. Depois que o pai partiu para Vênus, Secutete acasalou-se com o filho interdimensionalmente e engravidou de novo. Teve um segundo bebê do sexo masculino, e quando ele cresceu, o primeiro filho dela, o pai do segundo filho, foi encontrar-se com o pai dele em Vênus. Depois que o primeiro filho chegou a Vênus, seu pai foi para Sírius. Posteriormente, quando o segundo bebê cresceu, Secutete acasalou-se com ele interdimensionalmente e teve ainda um terceiro filho. Quando o terceiro filho dela tornou-se maduro, o segundo filho, o pai do terceiro filho, reuniu-se com seu irmão e pai, o primeiro filho, em Vênus. Depois que o segundo filho tinha se estabelecido em Vênus, o primeiro filho partiu para Sírius. E depois que o primeiro filho se estabeleceu em Sírius, então o pai dele, o pai original, foi para as Pleiades. No entanto, as Pleiades estavam apenas começando. Isso se tornou uma linhagem viva, que foi se aprofundando cada vez mais no espaço. Cada filho seguindo seu pai sempre mais adiante. É uma história interessante. Totti diz que isso continuou seguidamente desde pouco depois do período histórico de Adão e Eva, até a época de Atlântida. O pai de Totti, Tomé, foi um dos 3 que atuaram como um corpo caloso que ligava os 2 lados da linha de Udal na Atlântida. A certa altura, Tomé deixou a Atlântida. Ele simplesmente desapareceu da Terra e foi para Vênus, deixando Secutete e Totti aqui na Terra. Mas então Totti interrompeu a linhagem. Ele desposou uma mulher, Sesate, e de acordo com a lenda egípcia, eles tiveram um bebê, cujo nome era Tati. No entanto, Totti disse: isso não é verdade, é mais complexo do que isso. Ele contou que antes de conhecer Sesate, havia se acasalado com a mãe interdimensionalmente e que foi ela que concebeu Tati, a mãe dele. Ele e Sesate realmente tiveram um bebê, que não consta nos registros. Ele foi concebido no Peru e era uma menina. Ela foi concebida fisicamente. Assim, ele diz possuir a sequência de Fibonacci nos seus filhos com a mãe, e também a sequência binária, simultaneamente. De acordo com Totti, isso nunca havia acontecido antes. Depois de contar-me sobre a sua mãe, ele disse: é isso, e partiu. Fiquei pensando sobre a razão de tudo isso. Por que ele me contara a história? Tempos depois, ele regressou e disse: você realmente precisa saber mais sobre o parto virginal. E me disse para estudar o assunto. Assim, comecei a ler tudo o que consegui encontrar sobre esse tema. Quando mais eu lia, mais impressionante isso se tornava. Se quiserem aprofundar-se nesse assunto, vão em frente. Poderão descobrir que ter um bebê pode ser a passagem para a imortalidade. Se realmente amam a alguém e essa pessoa realmente amar vocês, se o amor entre vocês for um amor verdadeiro, então podem ter uma outra opção para escolher em termos de ascensão por meio do matrimônio sagrado e da concepção interdimensional. Por meio da sua união, poderão criar a Santíssima Trindade viva na Terra. A experiência que Ai e Tiai tiveram com o matrimônio e o nascimento sagrado na Lemúria tornam-se clara agora. Talvez haja mais uma relação à vida do que sabemos. Em páginas anteriores, estudamos partes das orientações femininas à escola de mistérios do olho esquerdo de Horus. Entendam que as suas emoções e sentimentos precisam estar equilibrados e que vocês simplesmente devem superar os medos antes de poderem de fato trabalhar com o campo de energia do corpo luminoso, o Merkaba. A flor da vida na perspectiva feminina. Agora vamos examinar mais um aspecto da filosofia egípcia do ponto de vista puramente feminino, da maneira como era considerado pela escola de mistérios do olho esquerdo de Horus. O que segue também pode ser visto como uma prova de que os egípcios sabiam sobre a flor da vida e a vivenciavam. Vamos desdobrar a flor da vida de um modo completamente diferente do que fizemos antes.
vamos considerá-la de acordo com o lado direito feminino, em vez de fazê-lo de acordo com o lado esquerdo masculino, como fizemos antes. Não terá a lógica masculina como antes, mas uma lógica feminina. Começaremos como fizemos antes, com a flor da vida. Existe uma determinada imagem dentro da flor da vida que iremos ressaltar. Se tirarem um padrão de Gênesis e colocarem um círculo em volta dele, vocês obtêm essa imagem. Então, depois de tirar os 4 círculos de cima e de baixo do círculo maior, obtém essa imagem. Como podem ver, essa imagem é derivada da flor da vida. Agora, uma vez que temos essa imagem, vamos usá-la várias vezes seguidas. Tiraremos a imagem dos 2 círculos e faremos círculos da metade do tamanho dentro dos círculos do tamanho médio. Continuamos a fazer círculos da metade do tamanho em cada um dos círculos menores, até obtermos essa ilustração. Lembram-se da zona pelúcida e do ovo? Lembram-se de como o ovo primeiro foi para dentro de si mesmo para entender como a vida funciona? Depois, quando passou para o estado de mórula, ou a forma da maçã, ele saiu de dentro de si mesmo? Eu gostaria de mostrar-lhes essa mesma ideia geometricamente. Assim, geometricamente, vocês podem assumir um padrão para descobrir como ele pode ir além do padrão. Vocês podem assumir um padrão para ver como funciona a onda senoidal para ir além do padrão original. A linha escura aqui mostra a onda senoidal do padrão da ilustração, continuando além do padrão original. Depois de compreender isso, a vida pode ir além de si mesma. A vida simplesmente precisa saber como algo funciona geometricamente para usá-los em padrões maiores. Assim como é em cima, também é embaixo. Assim, entendendo isso, vamos observar a flor da vida novamente, mas de maneira diferente. O princípio básico da flor da vida é um círculo ou uma esfera. E em cada círculo, não importa de que tamanho, podem encaixar-se 7 círculos menores exatamente dentro deste padrão. Essa é uma verdade eterna. Vocês veem isso na flor da vida, onde há 7 círculos principais ocultos dentro do círculo maior. Essa relação de 7 por 1 também é a base do padrão do fruto da vida. Na flor da vida, o fruto está oculto de tal maneira que quando se completam todos os círculos incompletos ao redor da borda exterior, mais uma rotação em vórtice além dessa leva o fruto da vida, do lado de fora do padrão. Mas há um modo de obter o fruto da vida dentro do sistema. Tudo que se precisa usar é o raio do círculo do meio, ou de qualquer um dos 7, como diâmetro dos seus novos círculos, começando o primeiro novo círculo no centro do padrão original de 7 círculos. Então, os alinhamos e depois de traçar os 12 círculos, além e ao redor do círculo central, temos o fruto da vida dentro do padrão. Vocês podem ver que chegam diretamente ao fruto da vida, indo para dentro em vez de para fora, como fizemos nos capítulos anteriores. Podem ver a incrível harmonia que envolve essa geometria. Não acontece o mesmo na música? A oitava tem 7 notas, e dentro da oitava existem as 5 outras notas da escala cromática. Em seguida, foi instruído a dar continuidade a esse processo. Assim, na ilustração, usei o raio dos círculos menores, como diâmetro de uma série de círculos ainda menores e o expandi por toda a página. Vocês começam a ver algo que não está definido ainda, mas parece que o fruto da vida é holográfico. Em outras palavras, vocês veem 13 círculos ligados a 13 círculos, ligados a 13 círculos, ligados a 13 círculos e assim por diante. Pequenos frutos da vida em toda a volta, perfeita e harmonicamente dispostos sobre a página. Uma vez mais, se desenharmos uma série de círculos ainda menores, usando a proporção de raio para diâmetro, obtemos a rede de círculos da ilustração.
Deliberadamente não estendi a rede sobre todo o padrão para que não se perdesse na imagem. Vocês podem ver novamente que ela continua se repetindo. 13 círculos ligados a 13 círculos e assim por diante. Se continuarem a fazer isso, a rede continuará se reproduzindo eternamente para dentro, em perfeita harmonia, dentro de cada padrão e totalmente holográfica, no que é chamado de uma progressão geométrica. Pode-se ir para dentro eternamente e pode-se ir para fora eternamente, porque um círculo ao redor do desenho todo simplesmente seria o círculo central de uma rede ainda maior. Essa progressão geométrica é semelhante à razão da proporção áurea. Não tem começo nem fim. E sempre que houver essa situação sem começo nem fim, estarão adiante de algo muito primordial. Foi essa compreensão que nos permitiu fazer determinadas coisas nas ciências, tal como teorizar a criação de um banco de armazenamento infinito para um computador que seria considerado impossível pelo pensamento matemático convencional. Agora que compreendemos como funciona essa nova rede, vamos ver o que representam aquelas rodas encontradas nos tetos dos túmulos egípcios que lhes mostramos no capítulo 2. Aqui estão duas daquelas fotografias e uma simplificação esquemática. Ninguém sabe o que são elas. Talvez o que segue dê uma resposta. Primeiramente, observem a ilustração. A bela harmonia geométrica dessa rede circular da ilustração sobre a flor da vida. Vejam como essa rede se encaixa à perfeição. Vejam como ela prova a sua própria origem, a flor da vida. Agora vejam como a estrela dentro da estrela do fruto da vida se move harmonicamente sobre essa rede. Na ilustração, girei a estrela dentro da estrela e toda a rede de 30 graus. Ainda podem ver a estrela tetaédrica inscrita na esfera, mas vem deitada sobre o próprio lado. A ilustração é uma rede polar do capítulo 8. Vejam ou sintam como esses dois padrões internos do fruto da vida podem ser sobrepostos e que eles são harmônicos. Como observação marginal, esses dois desenhos, quando sobrepostos, são uma visão superior parcial do seu campo energético pessoal, que tem cerca de 16,5 metros de lado a lado, cerca de 8,2 metros a partir do seu centro até a circunferência. Vocês contêm todas essas formas geométricas ao seu redor. Se observarem atentamente esses vários desenhos, verão que eles todos podem ser sobrepostos, encaixados uns sobre os outros, uma vez após outra, indefinidamente. Enquanto encaixar esses desenhos, começarão a ver surgir uma única imagem, todas da flor da vida. Já vimos como a imagem da ilustração está ligada a harmonias musicais. E vimos como as harmonias musicais e os níveis dimensionais se interrelacionam e que as diferenças nos ciclos por segundo entre as notas musicais e os comprimentos de ondas de dimensões ou universos sucessivos obedecem a proporções exatas iguais. Depois de saberem que esse desenho está ligado às harmonias musicais e sonoras, poderão estudar essa ilustração para compreender melhor as rodas nos tetos do túmulo do Egito. Observem primeiro que há uma série de círculos sombreados nessa rede que circundam o centro segundo um padrão hexagonal e que eles estão ligados entre si. Exatamente 24 dessas esferas pequenas tocam-se mutuamente. Se descessem na escala mais um nível até o círculo do tamanho menor seguinte, como pequeno no meio do desenho, descobririam que há exatamente 9 diâmetros desses círculos menores entre o centro e a borda do círculo externo em M, que contém os 24 círculos ligados. O mais externo desses 9 círculos está indicado pela seta A, e a conta dos 9 inclui o raio do círculo central e o do círculo externo como um diâmetro. Vocês podem ver esses 9 diâmetros,
Não precisam medi-los. Agora observem o círculo escuro exterior, mostrado pelas setas M, que se encaixa perfeitamente ao redor daquelas 24 esferas, e as 24 linhas radiais que cruzam apenas 12 dos centros desses círculos. As outras 12 linhas radiais estão na circunferência dos círculos de maior tamanho seguintes. Rodas no teto. Aquele círculo M e as 24 linhas radiais produzem uma imagem que é idêntica às rodas no teto egípcio, mostrado novamente aqui. Lembram-se de terem visto lá no começo uma fotografia dessas rodas no teto? Ela se encontrava entre as primeiras fotografias que lhe mostrei. E eu disse que aquelas eram a prova de que os egípcios conheciam as informações que encontram na flor da vida, e que aqueles não eram apenas alguns desenhos engraçados em um teto egípcio. Agora vou mostrar-lhes o que acredito e que elas sejam, pelo menos a maneira do cérebro direito, assim serão capazes de entender como pensavam os antigos. Eu medi meticulosamente cada parte dessa roda do Egito. Se medirem o diâmetro do pequeno eixo no meio e alinharem os círculos de mesmo tamanho que partem do centro para a borda da roda, encontrarão exatamente 9 diagramas, mostrando que as proporções entre o círculo pequeno do meio, o círculo exterior e os 24 raios são idênticos ao das duas imagens anteriores. A seta A aponta para o ovo da metamorfose sobre a cabeça das figuras, que dão uma guinada a 90 graus e mostram a progressão da ressurreição, creio eu, com base nas geometrias acima. Essas rodas são as chaves. Elas exibem as proporções que indicam e localizam precisamente o nível dimensional para onde esses antigos egípcios foram. Eles deixaram um mapa nesses tetos antigos. Notem que cada roda gira de maneira diferente, de modo que os raios de uma nem sempre estão alinhados com os da roda seguinte. As linhas entre as rodas B e C parecem estar alinhadas precisamente, mas entre as rodas A e B e as rodas B e D, as linhas estão desalinhadas. Elas todas estão viradas ligeiramente num ângulo diferente. Tenho certeza de que indicam o nível ou mundo dimensional para o qual eles foram. No entanto, não importa como se observarem, seja o que forem essas rodas, o fato de que eles as pintaram sobre as paredes significa que entendiam a geometria mais profunda dentro da flor da vida. Ganhei um imenso conhecimento ao chegar a esses desenhos. Pode não ter sido por acaso. Assim, do meu ponto de vista, nós sabemos que eles sabiam sobre a flor da vida. E, em última análise, os egípcios sabiam disso que estamos tratando aqui. E, muito provavelmente, eles compreendiam a flor da vida em relação aos níveis da vida que nós, nos tempos modernos, agora estamos começando a nos lembrar e entender. A geometria das rodas egípcias. Agora, para concluir a compreensão geométrica dessas rodas no teto e outros hieróglifos egípcios, apresento o seguinte: existem 2 outros hieróglifos egípcios provenientes desses mesmos desenhos que são igualmente importantes, e está claro para mim que eles devem ser integrados se quisermos de fato entender mais sobre o que os egípcios queriam expressar. Na ilustração, retorna a um desenho mais antigo, que mostra o padrão do fruto da vida em uma progressão mais profunda. Observem que essas 6 divisões separam o desenho em exatamente 6 partes, cada uma delas exatamente a 60 graus. Na ilustração, na parte inferior e na parte superior do arco de 60 graus, vocês podem ver os círculos que definem exatamente esse arco. Então, se desenharem as linhas para o meio do arco, definindo pelo centro do padrão do fruto da vida, chegarão às 6 divisões secundárias seguintes, o que resulta em divisões de 30 graus sobre a roda exterior. Isso divide o círculo exterior em 12 divisões,
E é claro, a roda que antigos egípcios usavam no templo de Dendera para definir a carta astrológica, dividir o céu e agrupar os padrões estrelares. Continuando na ilustração, os círculos sombreados no arco superior de 60 graus definem um arco de 15 graus de cada lado da linha central e 90 graus, de 75 a 105 graus. O que resta nesse arco superior de 60 graus são exatamente 2 arcos de 15 graus, dividindo a roda exterior em exatamente 24 divisões. A geometria exata encontrada nos tetos funerários do Egito. Considerando que essas rodas de 24 divisões também foram encontradas nos tetos com estrelas de 5 pontas que representam as estrelas, só faria sentido que elas estivessem relacionadas à carta astrológica de Dendera, pela qual os egípcios marcavam seus caminhos para o céu. Mais provas sobre essa ideia podem ser vistas diretamente na carta astrológica de Dendera. Observem que do lado de fora há 8 homens e 4 mulheres sustentando a roda. Isso representa as 12 divisões do céu. No entanto, observem também que são ao todo 24 mãos segurando a roda. Então, observem que diretamente dentro da roda há 36 imagens. Todas as 3 divisões principais da roda estão nessa imagem de Dendera: 12, 24 e 36. Além disso, se examinar a ilustração, verão algo bem impressionante. A princípio, esse desenho parece um pouco confuso, mas ele se revela com clareza. Observe primeiro a linha em 30 graus e vejam os 7 círculos, a começar do número 0, partindo do número central até chegar ao número 6. O círculo branco de número 1 era usado para definir as 6 divisões de 60 graus. O círculo branco de número 2 era usado para definir o arco de 30 graus da roda, externo de 24 divisões. O terceiro círculo decompõe a roda externa em arco de 20 graus, e quando dividido ao meio, produz arcos de 10 graus, os mesmos 10 graus do gráfico polar que se acredita ser originário do Egito. Se não for, poderia ser. Observem a linha 150 graus com seu círculo sombreado de número 3. Finalmente, os 2 círculos sombreados de cada lado desse círculo sombreado de número 3 definem os mesmos ângulos de 10 graus, definindo todo o arco de 60 graus em divisões de 10 graus, as quais, quando concluídas em todas as 6 divisões, resultam no círculo externo de 36 divisões no gráfico polar. Observem a matemática. O primeiro círculo é de 60 graus completos. O segundo círculo é a metade de 60 graus, igual a 30 graus, os 24 círculos exteriores. O terceiro círculo é 1/3 de 60 graus, igual a 20 graus, o círculo de 36 divisões. Se continuamos, o círculo seguinte, o quarto, seria 1/4 de 60 graus, igual a 15 graus, círculo de 48 divisões. O quinto círculo é 1/5 de 60 graus, igual a 12 graus, círculo de 60 divisões. Finalmente, o sexto círculo é 1/6 de 60 graus, igual a 10 graus, círculo de 72 divisões. O último cria o gráfico polar diretamente, e deve-se notar que ao dividir o círculo exterior em 72 divisões, cria-se a plataforma para entrar na geometria pentagonal, uma vez que o ângulo do pentágono é de 72 graus. Agora a geometria feminina começa a tomar forma. Esse assunto mal foi considerado, mas parece muito interessante. A roda de 12 divisões define o céu, a roda de 36 divisões define a terra, e a roda de 24 divisões está entre a terra e o céu. Atualização. Alguns dias antes da impressão deste livro, descobrimos uma anomalia ao verificar a matemática do diagrama final.
A princípio, eu pretendia reescrever completamente essa parte, mas então decidi que os pesquisadores futuros poderiam precisar deste exemplo e compreender como um erro pode levar a descobertas ainda maiores. Portanto, resolvi deixá-lo, porque a essência está correta e simplesmente apresenta a evidência. Antes de mais nada, a geometria sagrada é uma ciência exata. Não há erros de maneira alguma. Em toda a geometria sagrada, observei sempre que quando alguma coisa parece certa, provavelmente está, mas nem sempre. Entretanto, sempre que se revela algo em progressão geométrica em um determinado desenho, todas as progressões correlatas dentro daquela primeira progressão também devem ser corretas. Nunca vi isso não se comprovar. Portanto, qual era o problema? Ao efetuar as primeiras 6 divisões do círculo externo em 0, 60, 120, 180, 240 e 300 graus, na ilustração, elas estavam absolutamente perfeitas. O segundo conjunto de 6 linhas, criando as 12 divisões na ilustração, também está perfeito. Está claro que a progressão circular, conforme ressaltada em 90 e 270 graus, separa essas linhas em exatamente 60 graus e a linha central em 2 divisões exatas de 30 graus. Isso é positivo. No entanto, ao observar a ilustração, a progressão circular interna dentro da progressão original aparentemente não continua em progressões sucessivas. A matemática mostra que as linhas em 75 e 105 graus não se encaixam perfeitamente no círculo. Cada linha está desviada por cerca de meio grau, um valor tão pequeno que mal percebe. Portanto, o que isso significa? Quando as rodas foram medidas, presumiu-se que as divisões fossem iguais, mas talvez não seja esse o caso. Se os antigos egípcios estivessem usando rodas para mapear o espaço e a terra, o que é importante? É mais importante que as divisões sejam iguais ou que elas se conformem às geometrias reais? Se eles estivessem usando esse padrão com base na flor da vida, então a progressão geométrica seria importante, uma vez que não importa até onde a progressão se expanda no espaço, o mapa será perfeito. Isso significa que alguém deve ir ao Egito e medir com extrema precisão aquelas rodas para conhecer a verdade. Se 12 das linhas estão perfeitas e 12 estão desalinhadas um pouco e se conformam a essa geometria, então surgirá uma compreensão mais profunda do Antigo Egito. Poderíamos recriar o mapa. Há outras possibilidades, mas descobrir quais vai depender de vocês. Ao fim deste livro, haverá uma breve mensagem ao mundo anunciando um novo serviço na internet, a qual nos permitirá descobrir a verdade, não só de algo parecido como o exposto acima, mas também sobre a verdade de praticamente qualquer assunto. Os meus votos são de que vocês se tornem pesquisadores espirituais em busca da verdade, pois com a verdade descobriremos não só o que significam as rodas nos tetos do Antigo Egito, mas também o nosso verdadeiro ser. No próximo vídeo continuaremos com o capítulo 11, Influências Antigas sobre o Mundo Moderno.